Olá, meus amigos, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso gratuito de dosimetria da pena, de teses defensivas para dosimetria da pena, e começaremos a falar sobre uma das mais importantes e polêmicas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, que é a culpabilidade. De acordo com o senso comum teórico, ou seja, aquilo que a doutrina majoritariamente repete, a culpabilidade deve ser entendida como um juízo que o agente faz de reprovação sobre a conduta, ou um juízo de reprovabilidade da conduta do indivíduo. A crítica maior que se faz a esse vetor da culpabilidade como mero juízo de reprovabilidade é no sentido de que se trata de uma noção muito vaga, muito imprecisa, que acaba ficando muito refém, melhor dizendo, do arbítrio, das posições morais do magistrado, ocorrendo, levando a diversos casos de injustiça, porque nós corremos o risco de situações idênticas ou muito parecidas serem punidas de forma diferente, de que o vetor da culpabilidade seja considerado de maneira desfavorável em um caso e não ser considerado de maneira desfavorável em outro caso muito semelhante. Essa é a maior crítica que se faz a esse conceito tradicional de culpabilidade, mas é o que segue prevalecendo nos nossos tribunais e também na doutrina brasileira. Um aspecto defensivo que a gente precisa ter muita atenção no momento de analisar a fixação da pena com relação à culpabilidade diz respeito ao fundamento utilizado pelo magistrado. Como assim, Vitor? Uma coisa, pessoal, é a culpabilidade enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal. Outra coisa é a culpabilidade integrante do conceito analítico de crime. De maneira bem rápida aqui, a gente sabe que a doutrina considera que o crime ele deve ser conceituado como um aspecto tripartídico. É o fato típico, antijurídico e culpável. E essa culpabilidade, que é o terceiro elemento aqui integrante do crime, não se confunde com a culpabilidade do artigo 59 do Código Penal. Ainda assim, não é incomum que magistrados exasperem a pena base do indivíduo, fundamentando-se justamente nessa culpabilidade do conceito analítico de crime, que, volta a dizer, não é a culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal. E há diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça rechaçando esta fundamentação. Veja aqui dois exemplos. Não pode ser considerado como fundamento apto a elevar a reprimenda acima do limite mínimo a potencial consciência da ilicitude, que é necessária a caracterização do próprio delito. A potencial consciência da ilicitude, ou seja, o nível de compreensão por parte do agente do caráter proibitivo da norma, é um elemento integrante da culpabilidade enquanto conceito analítico do crime, mas que absolutamente nada tem a ver com a circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal. Por isso que o juiz não pode elevar a reprimenda com base nesse argumento. Veja o outro julgado. Mostra-se imprópria a análise do conceito analítico de crime por ocasião da dosimetria da pena, porque a culpabilidade trazida no artigo 59 do Código Penal não se confunde com aquela examinada para se aferir a existência ou não do crime. É o mesmo fundamento escrito de forma diferente. E como vocês são pessoas que buscam conhecimento para reforçar a argumentação na sua peça defensiva, qual é a justificativa disso? Por que é que o Superior Tribunal de Justiça não admite que a culpabilidade integrante do conceito analítico de crime seja utilizada como argumento para se confundir aqui com a culpabilidade enquanto circunstância judicial do artigo 59. A primeira razão é muito óbvia, a gente já viu que são institutos diferentes, mas se aprofundando um pouquinho mais na análise, é porque nesse caso, se o juiz utiliza-se dessa culpabilidade do conceito analítico de crime para fundamentar a elevação da pena acima do mínimo legal, ele está
estaria se valendo de um manifesto bis in idem, porque essa culpabilidade integrante do conceito analítico de crime, ela deve ser averiguada desde o início, antes mesmo do magistrado passar a análise da dosimetria da pena. Ele deve verificar se há infração penal, o que significa dizer que ele deve verificar se estão presentes o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade enquanto elemento do conceito analítico de crime. Se ele já fez essa análise, se ele verificou que o agente é culpável, que há culpabilidade, ele não pode reconhecer essa mesma culpabilidade por ocasião da dosimetria da pena, porque, volto a dizer, são conceitos diferentes. Se ainda assim ele faz, ele está incorrendo em um manifesto bis in idem. Então, é essa a argumentação. O agente estaria sendo punido 2 vezes em razão do mesmo fato. E no segundo caso, essa punição não seria tão somente uma punição, como serviria de argumento para elevar a pena base. O que, além de configurar-se bis in idem, é extremamente prejudicial para o acusado, que vai ficar preso por muito mais tempo do que deveria, ou vai ter que cumprir uma pena por muito mais tempo que deveria. Tá? Dando sequência aqui, outra situação muito comum que a gente tem em relação à culpabilidade diz respeito às chamadas fundamentações genéricas. Isso aqui vai estar presente sempre na dosimetria da pena, é muito comum, tá? Mas quando se fala em culpabilidade, isso também vai estar presente com mais frequência. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o magistrado não pode majorar a pena base fundamentando-se somente em referências vagas, genéricas, imprecisas, carentes de fundamentação, como ocorrido aqui nesse caso em relação à culpabilidade do agente. Alguns exemplos muito comuns a gente percebe, por exemplo, no caso do tráfico de drogas. Considerando que o comportamento do agente foi extremamente reprovável, porque a quantidade de droga encontrada com ele foi muito elevada. Isso por si só não serve como fundamento para elevar a culpabilidade, até porque, em relação à quantidade de droga, lá na lei de drogas a gente já tem uma circunstância própria para tratar disso. Tá? Ou considerando que o crime de tráfico é um crime que faz muito mal para a saúde pública, que coloca em risco toda a saúde da coletividade, eleva a pena base com escopo na culpabilidade. Não pode, porque o fato de o crime fazer mal à saúde, né, colocar em risco ali a saúde pública e questões relacionadas a interesses coletivos, é elemento integrante, inerente ao tipo penal. Tem que ficar muito atento com esse detalhe. E também não pode servir como fundamento para elevação aqui da pena base com escopo da culpabilidade. Beleza? E essa fundamentação genérica, sob o ponto de vista legislativo, viola diversos dispositivos aqui, tanto no Código de Processo Penal quanto na Constituição. O artigo 315, parágrafo 2º, inciso 3º do CPP, que foi até inserido recentemente, ele fala que uma decisão, uma sentença não pode ser considerada fundamentada quando ela se presta a fundamentar qualquer outra decisão, qualquer outra sentença, quando os argumentos utilizados poderiam fundamentar qualquer outra sentença. O que a lei está dizendo? Ela está dizendo justamente que não se deve admitir fundamentação genérica. E essa fundamentação genérica, ela dá ensejo à nulidade, nos termos do inciso 5º aqui do artigo 564 do Código de Processo Penal, que também foi introduzido pelo pacote anticrime. E, por fim, nós temos, enquanto defesa, que defender que se trata de uma nulidade de caráter absoluto. Por quê? Porque o princípio da fundamentação das decisões judiciais possui amparo constitucional, nos termos do artigo 93, inciso 9º da Constituição Federal. Há autores, inclusive, que sustentam que se trata de uma verdadeira cláusula pétrea. Então, se a sentença foi carente de fundamentação, utilizando-se de termos vagos, genéricos, imprecisos, que não dizem respeito ao caso concreto, como, por exemplo, o juiz se baseia tão somente na gravidade e abstrato do delito, muito comum no caso dos crimes contra a dignidade sexual, você vai sustentar que houve uma nulidade da sentença e uma nulidade absoluta, nos termos do artigo 93, inciso 9º da Constituição.
porque contraria o preceito da fundamentação das decisões judiciais que encontra escopo, volto a dizer, no nosso texto magno. Outra situação extremamente comum quando falamos de culpabilidade é quando ela é usada com amparo em elementos que são inerentes, que pertencem ao tipo penal, que integram o tipo penal. E isso, obviamente, não pode ser utilizado pelo juiz como fundamento para exasperação da pena base. Tá? Olha aqui que a gente colocou um julgado do STF no HC 97504. O fato concreto lançado pelo juízo processante para justificar eventual aferição negativa deverá ser distinto do tipo penal incriminador. E aí eu coloquei um exemplo de um caso, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, que chegou ao STJ envolvendo crimes de trânsito. O excesso de velocidade não constitui fundamento apto a justificar a exasperação da pena base pela culpabilidade por ser inerente aos delitos de homicídio culposo e de lesões corporais culposas praticadas na direção de veículo automotor, caracterizando a imprudência, quer dizer, aquele comportamento descuidado, né? Aquela falta de um dever objetivo de cuidado. Quer dizer, o excesso de velocidade por si só não é argumento. Assim como a pretensão pelo agente de obter um ganho patrimonial não é fundamento para se exasperar a pena base, com base na culpabilidade ou em qualquer outra circunstância judicial, na esfera dos crimes patrimoniais, porque isso são circunstâncias inerentes, próprias dos tipos penais aqui em comento. Então, fica muito atento com esses aspectos. Fundamentação genérica, perceber se o magistrado não se utilizou aqui de uma fundamentação que, por acaso, foi no mesmo sentido daquilo que já prevê o próprio tipo penal, tá certo? E a gente segue aqui, então, no próximo vídeo a gente retoma com mais teses defensivas para a advocacia criminal na esfera da fixação e da dosimetria da pena. Muito obrigado e até o próximo vídeo.